A gente vai respirar bem profundamente. Nós vamos sentindo a presença dos guardiões no nosso lar, com muitas tochas, com muitas espirais, com muita energia positiva. Nós vamos assim mentalizando essa luz intensa e iluminada. E vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com Maria Amélia. Sentindo esses irmãos que nos levam até o Hospital Santa Cruz, para que possamos assim nos unirmos a todos os espíritos que estudam junto conosco. E nós vamos, nesse instante, expandindo os nossos sentimentos, tendo a expansão da nossa consciência, para que nesta tarde tenhamos uma tarde de muita paz, de muita fraternidade e de muito amor no estudo de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Os efeitos de tais descuidos morais vão além, porque agora focam a atividade como modelo para o futuro, desmerecendo as tarefas convencionais. O nocivo sentimento de exclusividade começa a assenhorar de seus corações. Então, eles estão falando do grupo X, né? Ainda esta semana receberão um contingente de pessoas de outra cidade para conhecer a reunião. Depois do impacto e da surpresa, os convidados mantiveram silêncio, mas no dia seguinte iniciaram a difamação sutil e desleal ao grupo X. Temos, portanto, neste caso, uma mistificação a caminho de uma obsessão coletiva. Que interessante, né? Ó, eles receberam, então, as pessoas na casa, né? De que vieram de outra cidade para conhecer a reunião. E aí tiveram todo aquele impacto, toda a surpresa. E aí saíram, não falaram nada, mas começaram a falar sobre a reunião, né? A colocar os seus sentimentos. E aí é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Não desceu redondo, assim, não bateu legal. É mais fácil a gente parar uma reunião e conversar sobre aquilo, ó. Eu não consegui entender. Mas num trabalho sendo executado, você não pode fazer isso, mas pode conversar depois. Depois, entendeu? Na hora é segurar o pensamento, ah, não estou gostando do trabalho, o trabalho para mim não é legal. Entre em oração, coloca para o plano espiritual toda Mas, a energia. mas a pessoa, geralmente acontece isso, as pessoas condenam o trabalho sem querer saber o motivo pelo qual estão fazendo daquela forma, né? Sem conversar, né? Sem tirar dúvida, sem nada, né? Já não gostou, pronto, já condena tudo. Às vezes tem um motivo justo para aquilo estar acontecendo. Pode até ser que você não concorde, mas é um motivo justo, né? Sim, E, mas é só conversa que pode ajudar a esclarecer as dúvidas e melhorar o trabalho como um todo, né? certo. Né? E às vezes não, isso resolveria a grande maioria dos problemas que se tem de convivência. Mas aí o que que acontece? Fica aquilo guardado, aí você vai conversar com um terceiro que não sabe, não estava ali, não presenciou, não sabe de nada disso, e aí o negócio vai crescendo. Dentro da divisão proposta por Calderaro, podemos classificar a situação Você está na página errada. Não, tá aqui, ó. É Temos, isso. Ah, portanto, tá bom, tá bom, tá bom. nesse caso, uma Certo. mistificação a Tá certo, caminho certo, certo. de uma obsessão coletiva. Dentro da divisão proposta por Calderaro, podemos classificar a situação na esfera das obsessões mentais,
considerando o nível de patologia psíquica da qual a maioria dos seus integrantes é portadora. Não existiria alguma coisa, Leda? Não, Não existiria ninguém no mundo físico apto a chamar a atenção de nossos irmãos? Existe, mas não são ouvidos. Ainda agora, a pretexto de avaliarem suas próprias iniciativas, começaram a visitar outros grupos que tiveram a ousadia de praticar modelos inovadores de trabalho mediúnico. Chegaram mesmo a convidar alguns corações respeitáveis da seara para visitar suas atividades. Tudo em vão. Quando os amigos fizeram ponderações sensatas, mal tiveram a oportunidade de concluir. Os dirigentes do Grupo X avaliaram o exame de nossos irmãos como sendo de maturidade, de falta de maturidade para lidar com assuntos mais profundos. É aquela coisa, né? Assim, ele já tem uma opinião formada. O Sérgio, ele fala uma frase que é assim, o copo tá cheio, não vai entrar mais nada. Você vai falar, e não vai entrar mais nada. A gente não vai, não consegue, não consegue fazer pensar. Porque eles fizeram aquela escolha. Tudo bem, gente? Vocês estão tão quietos. Não, sim, concordo. Tá tranquilo. Só não ver. Tá tudo bem. E dentro do próprio grupo, não existe um componente sequer que possa apontar os riscos? Existem 3 pessoas muito sensatas que permanecem fora do circuito de entendimento ao qual se entregou a maioria dos membros. Quando fazem suas reflexões, são discriminados e desconsiderados, como se fossem canais de influenciação negativa, com o objetivo de perturbar a marcha da missão que foi entregue ao Grupo X. Tal ocorrência se encontra em um dos mais belos e oportunos ensinos do Livro dos Médiuns, da Identidade dos Espíritos, capítulo 24, item 267, questão 20. Muitas vezes, os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios que se dispõem de comunicar-se para dar conselhos pérfidos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos, especialmente os que lhe podem desmascarar as imposturas, são objeto de maior animoversão da parte deles. Alvejam os homens fracos para induzi-los ao mal, empregando alternativamente para melhor convencê-los os sofismas e os sarcasmos, as injúrias e até demonstrações materiais de poder oculto de que dispõem, se empenham em desviá-los da senda da verdade. Tudo bem aqui? E a pessoa está tão envolvida. Fala, Sérgio. Não, pode falar você primeiro. Que a pessoa está tão envolvida que não percebe nada dessas coisas. Ela acha que está tudo. Isso. É isso aí. É isso que a gente fala da insuflação, né? Eles sabem, né? Então, eles conseguem envolver aquela pessoa. E aquele que tem maior discernimento, eles vão colocando, vão insuflando ali, ó, presta atenção, olha ela, vai colocando contra. Então, tudo que aquela pessoa está envolvida e aquele que tem o maior discernimento está vendo, não consegue falar com a pessoa, porque eles estão ali insuflando. Mesmo porque a pessoa vai rebater tudo e vai achar que ela está certa e não vai. Tá? Sim, entendi. E é por isso que a gente, aqui no Pingo de Luz, a gente conversa tanto com os nossos mentores. Porque o que a gente faz aqui não tem precedentes aí na doutrina espírita, pelo que a gente entende. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande para a gente não estar fazendo alguma coisa baseada na mistificação nossa mesmo. Então, é por isso que a gente está sempre em contato com o Ruiz,
recebendo instruções dele. Quando as coisas não estão legais, a gente tem muitas conversas com ele para poder receber as orientações e a gente não ir para um caminho errado, né? Sim, Ao mas essa mesmo insuflação pode acontecer com qualquer pessoa do grupo. Inclusive com a gente aqui, Sim. entendeu? Sim. É só começar a aparecer dissensões que a gente abre a brecha para que A eles brecha. vá. Por isso que é o que eu falo, né? Por isso que a gente está sempre em contato com o Ruiz e com os nossos mentores para saber o que fazer, qual o próximo passo. Tá certo. Por isso que muitas vezes, se a Virgínia estiver, ele prefere falar pela Virgínia e não por mim, Hum, né? E é normal, isso daí sim. não me sinto. Porque a Virgínia vai, vamos dizer assim, não vai ser colocada como se estivesse mistificando. Então, muitas vezes, se a Virgínia não está aí, ele precisa falar, ele fala assim, a gente corre um risco, mas a gente vai com todo o amor, toda a boa vontade, eu vou falar por você, e aquele que achar, assuma a sua responsabilidade, faça a sua parte, que a gente vai fazer a minha, eu vou fazer a minha e tá tudo certo. E aquele que está escutando é que vai ter que ter o discernimento. Entendo. Eu entendo isso dele, às vezes, querer falar pela Virgínia e não por você. Eu entendo, porque assim tira, né, essa coisa de sempre você e sempre o Sérgio, né, que são os dirigentes, e por uma outra pessoa que vai falar, talvez, ou coisa, não vai filtrar, talvez, alguma coisa que ele queira falar e que você ou qualquer outra pessoa queira amarrar. Não sei, eu entendo assim. Mas acho que uma coisa que é importante a gente compreender, os espíritos, quando eles veem o Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia, Zé, Sete Flechas, eles não vêm dar recado para uma pessoa, eles É, falam para o Não. grupo. É para o todo. grupo todo, é. Inclusive para quem está transmitindo a mensagem, né? É. Todos nós. Todos nós, é. É para quem está nos escutando no YouTube. Os espíritos, Sim. se eles quiserem conversar, eles vão chamar para conversar sozinhos. Ele fala no geral, né? Fala de forma geral, para todo A Ana mundo. Cláudia Para também todo mundo. concorda. Que ela como ela já recebeu, então, assim, eles não vão fazer uma mensagem que é individual Individual, né? na. Quando está todo mundo, eles chamam em particular. Essa sua explicação é muito boa, porque antes eu sempre achava que quando eu via alguma mensagem, era, né, a gente pega para a gente. E assim é muito interessante, porque a gente agora Filtra. ouve com mais parcimônia, sabendo o que é geral, para ver o que é para se filtrar, pegar, entender. É muito interessante. A O que mensagem, encaixa para a gente, né? O que É, a gente estava precisando ouvir, a gente consegue, né, filtrar, discernir as coisas. E as mensagem, mensagens, elas são de orientação, de, de encaminhamento para um fim maior que a gente está buscando, um alerta. Porque às vezes a gente se vê envolvido com tantas coisas e vem aquele, como se diz, é uma orientação. Eu sempre acho que é uma orientação. A gente tem que saber discernir, prestar atenção, né? Certo. é, Isso não é mesmo. uma ordem, é Não, uma Não é uma a ordem, orientação. porque é a uma gente tem orientação. livre-arbítrio. Mas, de qualquer forma, a mensagem, de modo geral, a gente tem que escutar como se ela fosse para nós. Porque, como Uhum. para todos, nós fazemos parte do todos, né? Sim, Pode sim. ser que aquilo que ele esteja falando não seja alguma coisa grandiosa dentro da gente, mas também está lá. Entendeu? Entendeu? Por isso que Fazemos quando ele parte. pergunta, quando ele fala sempre assim, o Ruiz sempre tem uma grande esperança, que quando ele pergunta assim, alguma dúvida, a dúvida seja do trabalho, É. e nunca individual. Ah, nunca particular. Tá certo, é.
certo. Porque se ele está falando num todo, não é? A dúvida tem que ser realmente relativa ao trabalho. E outra coisa, né? Quando alguém faz uma pergunta particular, individual, qual é a resposta que ela espera receber? Será que ela está preparada para a resposta que vai vai receber e ainda ser exposta para todo mundo que está naquela reunião? Não, ela vai querer dizer que vai querer ouvir que está certa, né? Que é isso mesmo, está indo muito bem. É por isso que ele não responde. Porque se ele responder para um, vai ter que responder para todos. Aí, de repente, vai falar assim: ah, mas por que isso está acontecendo comigo? Aí eu falo assim, olha, porque em outra encarnação você matou essa pessoa. Ou então você prejudicou a tal ponto que ela cometeu suicídio. Será que a pessoa está pronta para reparar isso? Nossa. Por que que eu estou sofrendo? Você está sofrendo porque você está fazendo escolhas erradas. Não, não estou, olha. Então tá bom. Em tal situação você fez isso, isso, isso. Não foi? Foi. Isso é certo? É um pinga-fogo. Eu tenho sempre em mente o seguinte: se você não quer ouvir a resposta certa, não faz a pergunta. Fazer pergunta. Ó, o Zé vem pouco aqui. Mas quando ele vem, ele já fala assim: não vou responder nenhuma pergunta individual. Ele já inicia, ele fala assim: não vou responder nenhuma pergunta individual. Já inicia assim. É muito interessante, porque eu falei assim: eu não sei se perguntam tanta coisa para ele quando estão conversando com ele, que ele já vem e já vai falar assim: não vou responder. Eu falei assim: ok, então, eu, É, né? Então, assim, não é aqui, não é aqui. do lado, é normal isso. Sempre assim. É normal isso. Os mentores passam para todo mundo. E às vezes pega num ponto nosso ali que a gente. Ai, é comigo. Tá falando para mim, me deu o recado. Olha, você vê, nós tivemos aí no outro livro o doutor Inácio falando com a Ana, se lembra? Sim. E ele respondia e falava para a Ana o que tinha que falar, mas para o conhecimento de todos. Mas existia muito mais coisa por trás de tudo aquilo do que ele falou, que a gente viu no livro, não foi? Foi. A, o, a queda da Ana pelo... Como é o nome do... Antonino, Antonino. as dificuldades que ela teve com os maridos anteriores. Então, mas isso ele não abriu para todo mundo. E ele poderia ter colocado Poderia, esse porque... conhecimento ele tinha. E foi dado abertura para isso, né? O espírito ele nunca vai te colocar numa situação Humilhação. de humilhação. Por mais que você ache que ele te colocou. Mas ele nunca vai te colocar. Porque se ele quisesse, ele tem como colocar. É, Que é o que acontece com o obsessor. Obsessor. O obsessor foi. o obsessor Foi, fala. ele rasga tudo, né? E aí onde entra o médium. Filtra, segura. Não abre. Porque não tem necessidade. E aí você fala, como? Porque o médium é superior ao obsessor. Então, ele segura, ele tem que segurar, ele tem que ter essa educação. Ele não filtra o mentor, mas ele filtra o obsessor. Porque Obsessor. não estamos ali para colocar ninguém em saia justa. Em apuro, né? Em Não. situação vexatória, alguma coisa assim. E aí acontece aquela situação, né, depois do trabalho de desobsessão, né? O assistido vem para assim, mas o que que ele falou? Não, Nada, não falou nada. nada. Porque quando o assistido não está, o obsessor fala. E a gente acaba sabendo de histórias pregressas daquele espírito, né? Mas a gente não vai falar. Porque não tem amor se a gente falar. Concorda? Tá E certo, assim, é verdade. e uma das conversas é isso, né? A gente não quer saber da vida do assistido. Do O assistido, né? facilitador, A gente quer consertar a situação que ele está passando. não, o facilitador, ele se educando, né? Se fizer
toda a sua transformação, ele vai fazer o quê? Na hora que ele começar, ele fala, não, meu irmão, eu não quero saber disso. Eu quero saber de você. O que que você sente? Não, eu quero saber de você. Ó, sente o meu coração, eu vou te envolver em amor, mas eu quero saber de você. Eu não quero saber dele. Ele vai lá, vai responder. Vamos falar de você. Quanto tempo? O facilitador, ele precisa levar para o espírito. Ninguém que está na Terra pode levantar um dedinho e falar assim, nossa, eu sou melhor. Eu estou livre disso. Nossa, vai saber das nossas histórias, Não tem. todos nós. Então, o facilitador, ele precisa ter isso dentro de si. Aí você fala assim, então todo mundo que vai para uma salinha de desobsessão, sabe? Não, porque o facilitador mesmo tem que passar a fazer isso. Quem trabalha sério não vai esmiuçar nada da vida do outro. Sim, E vai cuidar daquele irmão que precisa de amparo e de acolhimento. certo. Só é falado o que é necessário para a orientação do grupo mediúnico que está fazendo aquele trabalho, né? É, porque a gente não está ali para investigar a vida de ninguém, não. É. Porque a gente já tem a nossa. E a gente já sabe o que a gente carrega. Pois é. É bem difícil. Onde que eu parei? Compreendo, disse Juliano. Percebendo que o amigo de estudo encontrava-se satisfeito, retomei minha sede de curiosidade e indaguei. Cornélios, eu compreendo a mistificação e a obsessão em assuntos que dizem respeito ao orgulho de médiuns que se empavonam diante de belas mensagens ou obras diversas que partem de benfeitores luminosos. Diante disso, tenho dificuldade em compreender como o grupo X pode sentir tanta vaidade de ser instrumento de informes sobre o mundo das sombras astrais. Seu sentimento é legítimo, José Mário. Seria mesmo estranhável se não fosse nossa velha necessidade de projeção pessoal. Na verdade, o orgulho humano em relação aos tesouros de conhecimento da vida espiritual começa a apresentar uma nova faceta nos dias atuais. Podemos afirmar que começa a existir na comunicação espírita, em vários grupos mediúnicos, uma nova tendência cultural, uma espécie de missionarismo em relação aos assuntos das trevas. Seria algo como possuir uma farta bagagem em relação aos serviços com o submundo? Exatamente. Devido ao novo contingente de informações vinculadas ao mundo físico por intermédio de mais recentes obras mediúnicas sobre o modus operandi do reino das sombras, e sua organização, muitos companheiros de lide, sob hipnose da vaidade, encastelam-se em interpretações acerca dos fatos que presenciam, tirando conclusões apressadas e destituídas de boa fundamentação. Enxergam um lampejo de novidade e constroem teorias precipitadas, cujo teor, algumas vezes, é completamente afastado da veracidade dos fatos e da real capacidade colaborativa em assuntos de socorro aos irmãos da vida astral. Isso é também relativo ao que você estava falando antes. É que assim, antigamente não se falava das trevas. Aí assim, quando chegou em 1990, mais ou menos, começou a surgir um monte de livros. Se falava muito pouco do submundo. Se falava muito mais do plano espiritual. Por isso que todo mundo achava que estaria no nosso lar. Porque nosso lar, nosso lar, nosso lar, só se falava muito disso. Assim, porque se não fosse para o nosso lar, ia para o umbral. Ia para o umbral, Só entende? que poucos compreendiam que o nosso lar fica no umbral, né? Ninguém compreendia, ninguém conseguia entender. Parecia que estava vamos dizer assim, na esfera angelicais.
E aí, de repente, em 1990, começou a chegar todos esses livros. E aí essa interpretação é meio difícil. Porque, assim, muitas vezes, quando eu estava na casa presencial, me questionavam assim, por que que você estuda essa parte das trevas e não estuda a luz? Eu falei assim, porque a luz a gente sabe que existe, né? A gente se sente protegida. Mas eu falei assim, as trevas eu não consigo compreender. E aí você vai começando a compreender a inteligência, como que eles vão trabalhando com aqueles que estão dando Abertura. abertura, entendeu? E aí, de repente, o que que aconteceu? Todo mundo começou a buscar uma especialização, mas a gente não é especialista em nada. Em nada, a gente nem chega. Especialista de uma coisa que a gente não conhece? Como É. que pode ser, né? Assim, a gente não chega, que nem todo mundo fala assim, vamos fazer um trabalho das trevas. A gente não tem esse poder, Não tem essa capacidade. né? A gente não tem. A gente viu, né? Esse estudo que eles estão fazendo lá é para capacitar espíritos para poderem fazer trabalhos desse nível, né? Sim, E sim. eles estão lá. Então, imagina a gente aqui que não tem a percepção. Não tem essa percepção. Ó, quem assistiu a live da Mônica dessa semana, que ela estava com o pai Joaquim, no encerramento, a Margarete pediu para que o pai Joaquim falasse algo. E aí ele permitiu que a Mônica olhasse quando eles chegam no Natal, no dia de Natal, no submundo. Eles, Eles quem? Os espíritos. os espíritos, né, que vão até lá. E a Mônica começou a chorar, se emocionou muito, porque ele mostrou para ela. Então, não é a Mônica, não estou dizendo que a Mônica não tenha condições, mas ele mostrou para ela como que é a chegada deles, eles levando a luz, acolhendo, né? Então, assim, são coisas que a gente não conversava antigamente, que É. hoje em dia a gente conversa, mas não significa que somos experts. Sim. Não somos. A gente não tem essa ideia, né? Se a gente tiver treinamento de desdobramento e tivermos conseguido a nossa transformação, a gente pode pedir para se candidatar a esse treinamento. Veja bem, a gente pode pedir para se candidatar ao treinamento enquanto estivermos aqui. Mas, para que a gente quer esse treinamento? Para ajudar? Se for para ajudar, tudo bem. Se for para... Por curiosidade, Nem chega, não se chega, nem chega. E se for para, vamos dizer assim, massagear ego, também. também, entendeu? Então, Entendi. Aqui. vamos para aqui. Paramos então dessa forma, apegados às suas interpretações,